Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Oremos mais uma vez. Santo Deus, graças te damos pela leitura da tua palavra e que, Senhor, o Senhor venha nos alimentar e nos edificar. É o que nós pedimos e clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já falamos aqui algumas vezes, algumas informações pertinentes a esta carta, de forma que podemos, então, fazer de forma bem superficial, uma vez que nós já apresentamos os objetivos dessa carta, o autor desta carta, mas é importante ressaltar novamente que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas a fim de orientá-los a viverem uma vida de santificação. Os Gálatas, que eram influenciados por um modo de pensar liberal, uma parte deles, que achavam que, portanto, uma vez que a salvação é pela graça, então é possível viver uma vida liberal. Se pecar, é só pedir perdão a Deus e fica tudo certo. Mas Paulo está dizendo o contrário, ele está dizendo que a vida com Deus requer um compromisso de santificação. De maneira, então, que o viver de acordo com a inclinação da carne gera prejuízos na relação consigo mesmo, na relação com o próximo e principalmente na relação com Deus. Paulo diz aqui nesta carta que, para vencer as inclinações pecaminosas e assim viver uma vida de santificação, é necessário viver a liberdade cristã sem dar ocasião à carne. E também é necessário andar na direção do Espírito Santo para vencer a vontade da carne. E nós vimos aqui que o apóstolo Paulo dá o exemplo do que são estas inclinações do coração que geram pensamentos e ações pecaminosas que ele chama de obras da carne. E Paulo apresenta aqui uma lista de obras da carne, conforme registrados no versículo 19 e versículo 21, e fala a respeito dos efeitos práticos que estas obras da carne produzem. São eles: primeiro, produzem um comportamento imoral. Ele fala da prostituição, impureza e lascívia. Também produzem uma adoração falsa e uma falta de confiança em Deus, quando ele fala da idolatria e das feitiçarias. As obras da carne também comprometem os relacionamentos interpessoais. Quando o apóstolo Paulo destaca aqui no texto, no versículo
no versículo 20 fala inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Então as obras da carne comprometem os relacionamentos interpessoais, mas elas também promovem comportamento dissoluto. O apóstolo Paulo cita a bebedice e glutonarias, fazendo referência aqui a um comportamento sem limites, um comportamento sem freios. Isso são obras da carne. E o apóstolo Paulo deixa claro que as obras da carne testificam uma vida sem compromisso com Deus. Então, Paulo diz o seguinte, que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Ele está dizendo que a vida na prática das obras da carne, uma prática deliberada, é evidência de uma vida sem comprometimento com Deus. É o mesmo princípio do fruto que uma árvore produz. Então, se uma árvore produz um fruto bom, isso demonstra que aquela é uma boa árvore. Então, ele está dizendo que aquela pessoa que vive deliberadamente praticando estas coisas, está demonstrando que, na verdade, o seu coração está longe de Deus. Lógico que Paulo não está dizendo que o cristão está isento de praticar coisas relacionadas a estas obras da carne, mas ele está dizendo que o cristão, embora pratique estas obras da carne, o que predomina no seu coração é, de fato, a direção de Deus, o guiar do Espírito Santo numa direção que, de fato, glorifica o nome do Senhor. E é exatamente o que nós vamos ver neste texto de hoje, onde Paulo apresenta a lista que ele chama fruto do Espírito. E aqui ele está falando do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aquele que habita o coração daquele que creu em Cristo. O Espírito Santo que é o penhor da nossa salvação, ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que todo aquele que está em Cristo é habitado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo produz no seu coração um fruto que o inclina para a direção que agrada a Deus. E o fruto do Espírito, então, são aqui os recursos produzidos no coração do servo de Deus para fazer oposição aos desejos pecaminosos do coração, ou seja, as obras da carne. O fruto do Espírito no coração do servo de Deus faz oposição aos desejos da carne, aos desejos de um coração que está contaminado pelo pecado. E aqui no contexto desta passagem, Paulo deixa claro que essa inclinação para a carne, que tem agora a inclinação do Espírito de Deus que habita em nós, produz uma guerra dentro de nós. Uma vez que nosso coração é tendencioso ao mal, mas Deus que habita em nós pelo seu Espírito nos inclina àquilo que agrada a Ele. Então existe aqui uma luta, uma guerra, que o cristão trava todos os dias numa busca de santificação, numa vida que agrada a Deus, que glorifica o seu nome. E aí então nós vamos ver nesse texto os efeitos práticos do fruto do Espírito Santo. O que esse fruto do Espírito Santo produz no coração daquele em quem ele habita? Nós vamos ver, em primeiro lugar, que o fruto do Espírito Santo produz efeitos produtivos, produz efeitos positivos, efeitos que edificam, efeitos que trazem crescimento e traz tudo o que é bom. Enquanto as obras da carne produzem efeitos destrutivos, como nós já vimos aqui nas mensagens anteriores, o fruto do Espírito produz efeitos construtivos que edificam a vida. Enquanto as obras da carne inclinam o comportamento para todo tipo de mal,
o fruto do Espírito inclina o comportamento para todo tipo de bem. Os efeitos produtivos do Espírito Santo estão presentes na relação do cristão com Deus, na relação do cristão com o seu próximo e na relação do cristão consigo mesmo. Da mesma forma como as obras da carne interferem nessas relações de forma negativa, o fruto do Espírito influenciam estas relações de forma construtiva e de forma positiva. Vamos fazer novamente a leitura aqui do versículo 22 e o versículo 23. E nós vamos já somente na leitura perceber que este fruto do Espírito produz efeitos produtivos. Vejamos aí, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E essa lista que Paulo traz como o fruto do Espírito, então nós temos aqui estes direcionamentos, né, que só podem produzir aquilo que constrói. Vejamos, quando Paulo fala do amor como parte desse fruto do Espírito, é importante nós ressaltarmos que essa palavra aqui, que é traduzida como amor, ou melhor, a palavra amor no grego, ela não é uma única palavra. Existem várias palavras que são traduzidas para nós como amor, mas a palavra que é utilizada aqui neste texto, quando Paulo fala do fruto do Espírito, é a palavra ágape, e essa palavra ela é usada para descrever o amor que se doa em sacrifício. O fruto do Espírito produz esse tipo de amor, um amor que doa, um amor que se sacrifica. E Deus, então, manifestou o seu amor a seus filhos de forma sacrificial. Aquele que é habitado por Deus e tem a presença do Espírito Santo no seu coração, experimenta o amor ágape, que vem de Deus. O amor pelo qual Deus se sacrifica por meio do seu Filho ao seu povo. E os filhos também de Deus, em consequência de serem alvos deste amor sacrificial de Deus, são chamados a amar uns aos outros como Deus os amou. De maneira então que, assim como recebemos o amor de Deus, somos chamados a amar como Deus nos amou. Isso é um fruto do Espírito. De maneira então que, como fruto do Espírito, o amor é doado por Deus aos seus filhos, os quais igualmente amam a Deus e doam esse amor aos seus irmãos. Paulo não para por aqui, ele fala de outra parte desse fruto do Espírito, que é alegria. A alegria é a condição pessoal de plena satisfação em Deus. Na nossa relação com Deus, essa alegria se define dessa forma. É a plena satisfação em Deus. Quando alguém se satisfaz em Deus de forma plena, ele pode sentir no seu coração uma alegria verdadeira. Mas também, essa alegria se faz presente no que diz respeito ao convívio com as pessoas, como um fator que gera prazer na comunhão. A alegria como fruto do Espírito, então, produz plena satisfação em Deus e produz satisfação no convívio uns com os outros. Isso é fruto do Espírito. Mas também Paulo fala a respeito da paz como fruto do Espírito. E aqui nesse contexto, a paz é ausência de guerras e inimizades. Vejamos então que a inimizade com Deus foi desfeita pela reconciliação realizada por Cristo. Os que estão em Cristo desfrutam da paz com Deus. No relacionamento distante de Deus,
o homem é chamado, descrito na palavra de Deus como inimigo de Deus. O próprio Paulo, em Colossenses, fala que Cristo fez a paz consigo mesmo pelo sangue da sua cruz. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então, no relacionamento com Deus, o fruto do Espírito, estando presente no coração do pecador, ele produz esta paz, de um relacionamento de comunhão com Deus. Na relação com as pessoas, o Espírito Santo capacita ao perdão, à reconciliação, que tem a paz como resultado. Então, se a paz é a ausência de guerras e contendas, inclusive são estes elementos das obras da carne, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, tudo que promove guerra, o fruto do Espírito promove paz, né? Produz um relacionamento de paz, tanto com Deus como uns com os outros. Na sequência, ele fala da longanimidade. Longanimidade é a paciência para suportar as ações desagradáveis ou as provocações das outras pessoas. Longanimidade é paciência para suportar aquilo que é desagradável que vem das outras pessoas, ao invés de agir com ira. A longanimidade permite que o servo de Deus exerça a paciência. E, logicamente, que a longanimidade não impede de confrontar o erro das pessoas que trazem algum tipo de comportamento desagradável. Longanimidade não impede a confrontação, como diz em Mateus 18, se teu irmão pecar, vai entre ti e ele e tenta resolver aquilo que está sendo negativo ou está sendo prejudicial. Contudo, a longanimidade, como fruto do Espírito, nos capacita a ter uma paciência prolongada para suportar e caminhar, né? E agir com paciência. Paulo fala também da benignidade, como parte desse fruto do Espírito. Lembrando então que benignidade, ela é uma palavra derivada daquilo que pode ser representado como todo tipo de bem, né? Tudo que está relacionado ao bem pode ser classificado como benignidade. Benignidade é a inclinação para a prática do bem. Praticar o bem com intencionalidade. A falta de benignidade suscita o sentimento de vingança. A falta de benignidade leva a planos para provocar prejuízos aos outros e assim por diante. Mas o fruto do Espírito produz no coração do servo de Deus essa característica, essa virtude da benignidade, de caminhar com a intenção de produzir todo o bem possível. A sexta virtude que faz parte do fruto do Espírito é a bondade. A bondade que pode ser definida como generosidade no tratamento uns com os outros. Bondade pode se resumir então nesta palavra, generosidade. Ele fala da fidelidade. A fidelidade que pode ser definida também em uma palavra como lealdade. Então, uma pessoa fiel é uma pessoa leal. E, dessa forma, a fidelidade é uma virtude de uma pessoa confiável. Em quem que você confia? Numa pessoa que demonstra lealdade. Numa pessoa que demonstra ser fiel. Fidelidade. Esse é um fruto do Espírito. Ele fala também, em penúltimo lugar, da mansidão. E a mansidão aqui é o contrário de agir com violência.
A mansidão é o contrário de ter aquele tipo de reação de explosão de ira, que muitas vezes envolve gritaria, xingamentos. A mansidão impede esse tipo de comportamento. A mansidão bloqueia ou impede esse comportamento explosivo. E ele termina falando do domínio próprio. Domínio próprio é uma virtude de autocontrole que é muito necessário, considerando todas as inclinações da carne, né? Então, o domínio próprio leva o cristão a controlar-se diante dos desejos, das inclinações da carne. E assim, então, ele consegue estabelecer os limites, colocar freios nas suas ações, nos seus comportamentos nocivos e pecaminosos. Lembremos-nos de que esse não é, ou essa não é uma qualidade própria em nós, né? Ninguém pode, às vezes, ter um domínio próprio de si mesmo, mas é um fruto do Espírito. E como é que é possível ter isso bem acentuado em nossas vidas? Buscando em santificação a presença do Senhor dia após dia. E na sequência aqui do versículo 23, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Contra estas coisas, não há lei. Enquanto nós fazíamos a exposição das obras da carne, nós fazíamos aqui uma referência na lei, quando a lei proíbe tais coisas. Por exemplo, quando fala sobre inimizades, porfias, ciúmes, então na lei nós temos alguns mandamentos que nos levam a entender que o relacionamento com as pessoas deve respeitar alguns limites. Se nós pensamos na idolatria, nas feitiçarias, a Bíblia diz que que nós devemos ter o nosso Deus e devemos adorá-lo, e não podemos fazer imagens, e não devemos tomar o seu nome em vão. Então a lei proíbe obras da carne, mas o apóstolo Paulo diz que, quanto ao fruto do Espírito, contra estas coisas não há lei. Não há, digamos, contraindicação. Não há limites a serem colocados nestas coisas. Quanto mais praticar estas coisas, mais benefícios. Quanto mais estas coisas estiverem entranhadas no nosso coração, mais resultados positivos. Não há nada que proíba. Contra estas coisas não há lei, né? Então, como nós vimos, ao contrário das obras da carne, que são condenadas pela lei, a prática do fruto do Espírito é totalmente livre. Não há qualquer proibição. E quanto maior influência o fruto do Espírito no coração, menor será a influência das obras da carne. E aqui eu quero citar um texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 25 ao 32, que diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, nesse texto aqui, nós temos assim uma demonstração de que a presença do Espírito Santo, como diz aqui, não entristeçais o Espírito de Deus. A presença do Espírito Santo no nosso coração nos leva a produzir
fruto positivo. Ao invés da mentira, fala a verdade. Ao invés da ira, da gritaria, do xingamento, é perdão, é ser benigno, é ser compassivo. Então, a presença do Espírito Santo no coração do servo de Deus produz fruto positivo, um fruto que constrói, um fruto que edifica. E aqui, então, nós pensamos em algumas questões para nossa reflexão nesse sentido. Primeiro, que é necessário que olhemos para o que está sendo produzido em nosso coração, em nosso dia a dia. É preciso nós fazermos a nossa avaliação. O que é que está sendo produzido em nosso coração no nosso dia a dia? As obras da carne inclinam para todo tipo de mal e de destruição, como nós já falamos. E o fruto do Espírito inclina para todo tipo de efeitos positivos. Então é necessário fazermos aqui algumas perguntas. Vamos à primeira pergunta. Minha vida diária se desenvolve em santificação e obediência a Deus? Segunda pergunta. No que depende de mim, tenho relacionamentos que agradam a Deus? Então essas duas perguntas nos levam a avaliar a respeito daquilo que está sendo produzido em nosso coração. Se no dia a dia nós temos experimentado santificação, obediência a Deus, se temos experimentado, no que depende de nós, relacionamentos que agradam a Deus, certamente isso é um sinal, é uma indicação de que Deus tem trabalhado em nossas vidas. E a depender das respostas aqui, então, nós podemos avaliar o que temos vivido predominantemente sob a influência das inclinações das obras da carne ou das inclinações do fruto do Espírito. E é importante que nós reflitamos a respeito destas coisas. A depender do que cada um chega como conclusão na sua breve reflexão. Então é necessário pensar em continuar, dependendo do que você refletiu, ou é necessário pensar em se arrepender e voltar. E se voltar para aquilo que, de fato, tem a ver com a obra de Deus no seu coração. Então, esse é um dos resultados, um dos efeitos práticos do fruto do Espírito. Produz efeitos produtivos, que edificam, que constroem. E aí nós vemos um segundo resultado prático do fruto do Espírito, é que ele testifica uma vida comprometida com Deus. O fruto do Espírito, a presença do fruto do Espírito na vida de alguém, testifica que aquela pessoa, de fato, está comprometida com Deus. Nós vamos ver isso aqui do versículo 24 ao versículo 26. Então, meus irmãos, da mesma forma como as obras da carne, como nós já vimos, testificam uma vida sem compromisso com Deus, o fruto do Espírito Santo testifica um verdadeiro compromisso com Deus. E Paulo aqui não está dizendo que temos que produzir o fruto do Espírito, ele está dizendo que o fruto do Espírito necessariamente está presente na vida daquele que está em Cristo. Às vezes nós pensamos assim, não, eu tenho que produzir o fruto do Espírito. Não. Aquele que foi salvo e agora é habitado pelo Espírito Santo, necessariamente esse fruto é produzido no coração daquele que está em Cristo. Então, se não há presença do fruto do Espírito Santo na vida de alguém, o que isto significa? Significa que essa pessoa não passou pelo novo nascimento ainda. Como nós já falamos, se o que predomina são as obras da carne, é uma evidência de que, de fato, essa pessoa ainda está vivendo uma vida sem compromisso com Deus. O versículo 24 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne. Aqui, lógico, uma referência
tudo aquilo que nós já vimos. Os que são de Cristo, aqueles que já creram em Cristo, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, o que já aconteceu? Eles crucificaram a carne. Crucificaram a carne com o que mais? Com as suas paixões e com as suas concupiscências. Aqueles que pertencem a Cristo já crucificaram a carne. E é interessante este pensamento porque nos leva a entender que Cristo foi crucificado e sobre ele foi lançado todos os nossos pecados. E todos os que creem em Cristo, na sua conversão, foram convencidos de que os seus desejos e as suas inclinações que o afastam de Deus foram mortificados pela ação de Cristo. Ter a carne crucificada significa ter os desejos mortificados. Então, a presença do fruto do Espírito Santo na vida de alguém está o quê? Testificando que essa pessoa já é nascida de novo. Está testificando que essa pessoa pertence a Cristo, que ela crê em Cristo, que ela tem um compromisso com Deus, que a sua carne foi crucificada. E aí, completando este pensamento, Paulo diz no versículo 25, se vivemos no Espírito, a ideia que se o Espírito Santo de Deus habita em nós, se já somos salvos em Cristo, se já morremos com Cristo, então, se o Espírito Santo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o resultado prático na vida de alguém que um dia reconheceu a Cristo como seu Salvador e teve a sua carne ou suas inclinações crucificada, mortificada na cruz de Cristo, o resultado prático é viver sob total influência do Espírito Santo. Sejam nos pensamentos, nas palavras, nas ações, nos relacionamentos, na convivência. A habitação do Espírito Santo conduz o servo de Deus a viver e andar segundo sua vontade, tendo seus pensamentos e ações influenciados pelo fruto que ele produz. E aí então nós vemos no último versículo desse texto, versículo 26, que diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quando nós olhamos o texto de forma completa, toda essa parte que nós refletimos durante esses dias, embora o apóstolo Paulo trate de algumas outras questões, mas fica bem claro que existe uma linha que ultrapassa todo esse texto, que é exatamente as relações uns com os outros. E aí ele termina dizendo: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, esse aqui é o exemplo prático que mostra o que acontece quando a carne é crucificada, dando lugar a uma vida guiada e influenciada pelo Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo termina com este exemplo prático do que significa ter a carne crucificada e agora ter a vida guiada pelo Espírito Santo e conduzida pelo Espírito Santo. É exatamente isso que acontece. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Citando aqui Efésios capítulo 5, do versículo 8 a 11, para nós reforçarmos aqui este conceito que estamos vendo, Paulo diz assim: pois outrora erais trevas. Ele fala do tempo em que não conhecíamos a Deus e não estávamos em comunhão com Cristo. Ele diz: outrora erais trevas, vocês viviam nas trevas. O comportamento e a vida, os alvos, a forma de vida, era um tipo de vida que não tinha compromisso com Deus. Mas ele diz assim: porém agora sois luz no Senhor. E aí então a conclusão dele aqui é: andai como filhos da luz. Aquele que é habitado pelo Espírito Santo,
é produzido no seu coração o fruto do Espírito Santo, e ele é chamado a viver pelas inclinações deste fruto. O fruto que é produzido no seu coração. Como diz Paulo, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Veja só como isso casa com a ideia do fruto do Espírito, né? Ele fala que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as. Com isso, meus irmãos, nós podemos caminhar nesta reflexão, comprovando que um dos efeitos práticos da presença do fruto do Espírito Santo é exatamente este. Ele testifica que somos, de fato, comprometidos com Deus. Porque as obras daquele que é habitado pelo Espírito Santo são obras da luz, são obras que produzem crescimento, são obras que produzem edificação, são obras que têm a ver com santidade e santificação de vida. E aí nós aqui podemos fazer as últimas aplicações para pensarmos a respeito deste segundo ponto. Então, pensar que por mais que seja difícil a luta interna das inclinações do Espírito Santo contra as inclinações da carne, uma pessoa convertida está sempre posicionada na direção de uma vida obediente. Lembrando o que Paulo diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. De fato, existe um conflito. Contudo, aquele que é de fato convertido, aquele que é nascido de novo, em meio a este conflito, ele está sempre posicionado na direção de uma vida obediente a Deus. A prática deliberada das obras da carne é evidência de impiedade. O que é impiedade? Uma vida sem compromisso com Deus. Então, uma pessoa que vive na prática deliberada das obras da carne, e nós não vamos citá-las todas aqui, mas é só você lembrar aí do que o texto fala. Isso é evidência de impiedade. Por outro lado, a prática constante e insistente do fruto do Espírito é evidência de uma verdadeira conversão. Eu falo de prática insistente do fruto do Espírito exatamente porque o nosso coração nos inclina para o mal. Mas como servos que amam a Deus, nós insistimos em dar ouvidos a Deus, nós insistimos em obedecer a Deus, nós insistimos em viver segundo as inclinações do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E isto evidencia a verdadeira conversão, o verdadeiro comprometimento com Deus. Então, se o seu coração é indiferente em relação às práticas pecaminosas, ou seja, se para você tanto faz praticar ou não a imoralidade, se para você tanto faz viver ou não em paz, se para você tanto faz promover ou não relacionamentos santos, se para você tanto faz praticar ou não as obras da carne e você prefere viver de acordo com o que vem no teu pensamento, esta é uma evidência de que você não nasceu de novo. Esta é uma evidência que, de fato, o seu coração ainda está totalmente longe de Deus. Mas se você sente um amor por Deus que o impulsiona a lutar incansavelmente contra o pecado, se você se entristece com suas inclinações carnais, se o que você mais deseja a cada dia é viver em santificação, se o que você mais busca na sua vida
é viver segundo o fruto do Espírito, conforme descrito nesse texto. Esta é uma evidência de que você, de fato, nasceu de novo, de que a sua vida está em Deus e que o seu coração está comprometido com Deus. Porque o fruto do Espírito testifica aquele que é nascido de novo, aquele que tem um compromisso de fato com Deus. Concluindo a nossa reflexão desta noite, lembrando que nós vimos aqui os efeitos práticos do fruto do Espírito Santo. Nós vimos aqui 2 efeitos. Produz resultados produtivos que edificam. E o fruto do Espírito testifica também, em segundo lugar, uma vida comprometida com Deus. E aí eu quero fechar com uma breve reflexão, para nós pensarmos. Pensando aqui no que são as obras da carne, que implicações a prática deliberada dessas obras da carne terão na sua vida familiar? Quando pensamos lá, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, ciúmes, discórdias, dissensões, facções. O que essas obras da carne podem produzir? Que efeitos elas podem produzir na sua convivência familiar? Agora pense por outro lado. O que o fruto do Espírito pode produzir de positivo na sua vida familiar? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O que estas coisas podem produzir de positivo na sua vida familiar? E aí eu quero terminar pensando especificamente sobre estas implicações, embora existam muitas outras. Mas o nosso objetivo era pensar na vida familiar, os efeitos das obras da carne e do fruto do Espírito na vida familiar. E aí então, que nós, como servos de Deus, tenhamos a disposição de viver o fruto do Espírito que já está em nós. E assim colhamos no nosso dia a dia, na nossa experiência, na nossa vida em família, no lar, no relacionamento esposo, esposa, pais com filhos, filhos com os pais, irmãos uns com os outros. Que nós venhamos colher resultados que produzem edificação, resultados que produzem crescimento, resultados que produzem um caminhar positivo que edifica. Logicamente, isso vai refletir em todas as outras relações. Que o nosso Deus nos abençoe e que, de fato, nesta luta, nesta batalha do Espírito Santo contra a carne, que nós estejamos dia após dia, tendo em nossos corações a evidência da presença de Deus, a partir das ações, dos pensamentos e das palavras que saem da nossa boca. Amém? Nosso Deus nos abençoe.